Fala Golfers, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda Golang. E nesse vídeo aqui, a gente vai ver como que a gente lê, escreve arquivos de texto, JSON e YAML. Bom, se você não me conhece, meu nome é Thiago Temporim. E aqui no canal Aprenda Golang, assim como no site, o aprendagolang.com.br, todas as semanas eu compartilho algum conhecimento de Go. E antes da gente começar a escrever nosso código, deixa eu dar só um recadinho rápido, que lá no final do vídeo, além dessa leitura escrita no arquivo de texto, YAML e JSON, tem um códigozinho bônus ali, que eu acho que você vai gostar, então fica até o final aí, beleza? Agora, bora começar o vídeo. Para começar, deixa eu explicar bem rapidinho como que eu organizei esse projeto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um Go mod init, né? Ele criou aqui o nosso arquivinho go.mod. Depois eu criei aqui 3 arquivos, json.go, o text.go e o yaml.go. E cada um desses arquivos aqui, a gente vai escrever o código específico de leitura e de escrita desse tipo de arquivo, beleza? E aqui dentro da pasta data, eu criei 3 arquivos. O aprenda.txt, que vai um texto bem bacana, é o conteúdo dele. Um config.json, com algumas configuraçõezinhas aqui, só um objetozinho dentro de um array. E um arquivo que eu chamei de metadata, que é um YAMLzinho com algumas informações. E antes de começar a escrever a nossa primeira linha de código, eu preciso falar que existem várias formas de a gente fazer a leitura de arquivos em Go e escrita também. Aqui, como os nossos arquivos são pequenos, eu vou abordar a forma mais simples de fazer. Se você quiser ver como faz para ler arquivos de 700 MB, 1 GB, 2 GB, sem explodir com a memória do computador, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo mostrando como fazer a leitura, porque ela é um pouco diferente, ou melhor, é melhor que ela seja um pouco diferente do que a gente vai fazer aqui para não sobrecarregar a memória do computador. Ok? Dito isso, bora para escrever código. Bom, vou começar aqui pelo txt.go. A gente já tem aqui o nosso package declarado e a nossa função main. Então eu vou fazer o quê? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler o arquivo que a gente tem aqui dentro do data, que é o aprenda.txt, e vou só printar ele aqui na tela. Então eu vou declarar aqui uma variável data e uma variável error. Vou fazer o os.readFile. E vou passar o caminho daquele arquivo lá. Então, data, essa pasta, aprenda.txt. Fazer aquele tratamentinho aqui do erro. Então, if erro diferente de new, vou fazer um panic do erro. Se não cair no erro, vou fazer um fmt println string data. Por que string data? Essa função readFile, ela vai ler o arquivo que a gente tem criado e vai retornar um array de bytes, tá, do que ela conseguir ler. Então, se eu quero printar o texto que eu tenho lá, eu preciso fazer essa conversão dele aqui para string. Vamos ver se deu certo? Go run txt.go. Beleza, funcionou. Tá ali o conteúdo que a gente tem lá dentro do nosso arquivo aprenda.txt. Agora, você deve estar pensando, o que acontece se eu mudar esse aprenda.txt para um config.json? Será que vai funcionar? É outro tipo de arquivo, outra extensão. Vamos ver o que acontece? Vou fazer de novo aqui o go run. Beleza, ele leu. Converteu aqui para string e printou na tela pra gente. Então, aqui vai a primeira sacada. Qualquer tipo de arquivo que eu tenha, o readFile consegue ler esse arquivo e transforma ele em um array de bytes para que eu possa utilizar aqui dentro depois. Existem algumas particularidades quando se trata de JSON e YAML para a gente poder trabalhar a informação aqui dentro depois, XML, por exemplo. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Vou voltar aqui agora então o que a gente é antes, que era o aprenda, que é o primeiro exemplo que a gente vai fazer. E o que eu quero fazer? Eu quero substituir uma informação e reescrever esse arquivo aqui com essa nova informação. Então eu quero que, ao invés de aqui vai um texto bem bacana, fique aqui vai um texto bem legal. Sim, meio de ilusão, mas eu já passei dos 30, então eu tenho licença para fazer isso. Então vou criar aqui uma variável nova, um txt. Vou chamar o package do Go strings, não é string, é strings. Vou fazer aqui um ponto replace. Primeiro parâmetro é a string que a gente vai fazer a busca. Então, vou fazer aqui uma string data.
Segundo parâmetro, a string que a gente vai buscar dentro dessa string aqui. No caso, bacana. A string que a gente quer colocar no lugar agora. Então, legal. E ele tem mais um parâmetro que é quantas vezes eu quero que você substitua se tiver mais do que uma vez dentro dessa string. Se eu passar só um aqui, o que ele vai fazer é, se eu tiver a palavra bacana, por exemplo, 4 vezes no meu texto, ele vai encontrar a primeira, vai substituir e vai parar. Se eu quiser que ele substitua todos, tem o replace all, mas se eu quiser, por algum motivo, utilizar o replace, eu passo aqui um -1 e daí ele vai embora e substitui todos. Mas eu sei aqui que só tem um, então vou deixar um. Beleza, fizemos o replace, agora esse txt tem, ao invés de bacana, tem a palavra legal, mas a gente precisa escrever, ou melhor, reescrever o aprenda.txt. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou reutilizar a variável erro, que eu criei ali em cima. Eu vou chamar aqui um os.writeFile. O name é o caminho do arquivo. No nosso caso, data aprenda.txt. O segundo parâmetro é um array de bytes, para ele poder escrever. Como eu quero que ele escreva o txt, que é um string, eu passo aqui o array de byte e o string dentro, e ele vai fazer a conversão para mim. O último parâmetro é a permissão daquele arquivo. Vou colocar um 0755 aqui. Vou validar o meu erro. Então, erro diferente de new, panic, error. Vou fazer aqui agora o go run txt.go. Ele não vai printar nada, porque eu tirei o fmt, mas se eu abrir agora o aprenda.txt, aqui vai um texto bem legal. Então, ele escreveu no arquivo do aprenda.txt a alteração que a gente fez. Ok? Bacana? Bem simples, né? Tão simples que, fala a verdade, o vídeo merece até um like por causa dessa simplicidade toda, não é não? Então, deixa seu like aí. Agora, tendo feito isso, vamos para o JSON. Como a gente viu um pouquinho antes aqui no vídeo, a parte de leitura é basicamente igual, né? Ele vai lá, a gente mudou ali o aprenda.txt para config.json e ele conseguiu ler. Então, para poupar tempo pra gente, eu vou copiar isso aqui tudo e vou jogar aqui dentro. E agora eu vou fazer as substituições necessárias. Então, eu não vou ler o aprenda.txt, eu vou ler o config.json e eu vou escrever no config.json. Beleza. Mas o que eu quero fazer agora nesse arquivo de configuração? Como a gente pode ver, esse config.json é um array. Eu quero adicionar mais um item aqui nesse array. Eu não quero substituir nada. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso tentar passar uma string, fazer o replace do barra, colocar um... É meio complexo se eu quiser fazer desse jeito, né? Tem um jeito bem mais fácil. Que nós precisamos, primeiramente, criar uma struct. E essa struct que a gente vai criar, ela tem que ser exatamente o desenho daquele objeto. Ou seja, eu preciso ter addr, protocol e type. Então eu vou criar aqui type config struct addr, que é uma string. Eu vou passar aqui aquelas tagzinhas, sabe? Que a gente utiliza para poder mapear o JSON. Então, vou colocar aqui um JSON, addr, lata minúsculo, addr, protocol e type. Beleza. Protocol, também é uma string, a tagzinha do JSON, o protocol, e o type lá também é uma string, tag do JSON, type, salvei, beleza. Tenho aqui agora a minha struct. Lembra que esse read file aqui gera um array de bytes? Ou seja, esse data aqui é um array de bytes? Então, o método Marshall do JSON recebe um array de bytes e mapeia aquilo para uma variável que a gente criar. Como a gente tem um array de config, então eu vou criar aqui uma var, chamada de configs, e vou falar que ela é um slice de config. Vou passar aqui uma variável erro, vou reaproveitar a variável de cima e usar o JSON.Marshall. Como unMarshall. E o primeiro parâmetro do unMarshall é um array de bytes. Então, por ele ser um array de bytes, eu vou usar o meu data direto. E o segundo é a struct, ou a variável onde ele vai
mapear aquele byte para dentro. No caso aqui, vou passar então um ponteiro para configs. Vou validar aqui se teve algum erro. Se tiver erro, vou panicar. Caso não tenha nenhum erro, eu vou adicionar mais uma config nesse slice, que foi aquilo que a gente combinou no começo. Então, vou fazer aqui um configs, recebe append, configs, config, e agora eu vou passar aqui os três, o valor para os três atributos que a gente criou. O primeiro atributo é o ADDR, então vou fazer aqui canaistech.com.br. Se você ainda não conhece o site, dá uma conferida, é um site que eu lancei há alguns dias e tá cheio de canal tech bacana. Depois, o protocolo, HTTPS. E por último, o type, que aqui é um website também. Ok? Então, dentro desse configs agora, eu tenho um slice com duas posições. Aquele que ele leu do JSON e esse outro que eu acabei de criar aqui. O que eu quero fazer agora? Eu quero reescrever, eu quero pegar isso aqui e escrever lá para o meu config JSON atualizado. Quero atualizar ele. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova variável, vou chamar ela de nData, de new data, e uma variável error. E agora eu vou usar o JSON.Marshall. O JSON.Marshall, ele recebe um objeto, né? Uma variável, que no caso aqui vai ser o configs. E ele vai retornar para mim um array de bytes e um erro. Então vou fazer aqui if erro diferente de new, panic error. Agora, se não der erro, aqui eu não preciso mais fazer esse array de bytes. Por quê? O meu Marshall já retornou um array de bytes. Então eu só vou passar aqui o nData. Então, data config JSON, data config JSON. Vamos olhar lá de novo, só tem uma posição. Se eu fizer go run json.go, ele vai executar. E como você pode ver, ele adicionou aqui mais um objeto pra gente certinho, vírgulazinha aqui, bonitinho, ó, tudo certinho. Agora, diferente do JSON e do TXT, né, que a gente não precisa importar nada, para a gente trabalhar com um arquivo YAML, nós vamos precisar utilizar um package externo, ok? Mas que ele faz basicamente a mesma coisa que o JSON, só que com arquivos YAML. Então, como ele faz basicamente a mesma coisa, né, o que eu vou fazer é, vou copiar tudo isso aqui, vou jogar para cá. Ok. Vou fazer agora as mudanças. Então, ao invés de config aqui, vai ser metadata. Ele tem só dois parâmetros lá. Então, metadata eu tenho name e tags. Beleza. Então, tenho name, que é uma string, e tenho tags, que é um slice de strings. Aqui eu tenho name, aqui eu tenho tags. Em vez de JSON, é um YAML, eu tenho aqui a tag YAML. Agora, a parte mais bacana, vou mexer aqui nessa variável também, metadata, do tipo metadata. Aqui é metadata. Isso aqui não vou adicionar mais nada. E aqui é metadata. Beleza. Já mudei umas variáveis. O nome dos arquivos não é config JSON, é metadata.yaml. E aqui embaixo metadata.yaml. Ok. Agora, não é JSON, é YAML. Então, eu vou mudar aqui para YAML. Vou dar um Enter. Pode ver que ele já importou, porque eu já utilizei esse pacote em outros lugares. Esse go package.in/yaml.v2. E ele também tem um método unMarshall. E ele também tem um método Marshall. E por incrível que pareça, com a mesma assinatura que o JSON. Vou fazer uma pequena mudança aqui. Vou dar uma olhada aqui no metadata. Como manipular arquivos em Go. No final, então, metadata.name. Eu vou concatenar isso aqui com 3 exclamações.
E o metadata.tags, eu vou fazer aqui um append, vou adicionar mais um string, que é minha tag. Ok? Então na hora que ele vai fazer a leitura, vai carregar aqui, vai fazer a leitura com read file, vai carregar um read bytes, vai mapear aqui para dentro da nossa estrutura que a gente criou, né? Esse metadata, que está aqui, com os mappingzinhos aqui, com as tagzinhas YAML. Depois que ele lê, nós vamos adicionar aqui 3 exclamações no final do name. Vamos adicionar mais uma tag nesse tags. Vamos chamar o Marshall. Esse Marshall pega esse objeto aqui, transforma ele numa read bytes. E vamos usar o write file para poder escrever isso lá no arquivo. Mas antes da gente poder executar, eu preciso fazer um go mod tidy. Para que eu preciso fazer isso mesmo? Para que ele faça download das dependências e gere aqui esse arquivo go.sum, onde ele vai marcar aqui qual é a versão, revisão daquele package que está sendo utilizado nessa aplicação. Ok? Agora, está escrito errado aqui, ver se está certo, ok? Salvei. Agora, o que eu vou fazer é o go run yaml.go. Não printou nada, beleza? A gente não fez nenhum print. E se eu olhar o nosso arquivo metadata.yaml, tenho aqui as exclamações e tenho a minha tag aqui no final, como a gente fez ali. E como prometido, vamos lá para aquele códigozinho bônus. A gente já leu txt, escreveu no txt, a gente leu um JSON e modificou ele, e a gente leu um YAML e modificou ele. Agora, se você já mexeu com o Kubernetes, você deve ter notado que normalmente você escreve os arquivos de configuração em YAML, mas quando você vai conferir, ou quando dá algum erro, ele fala um erro em JSON. Mas eu escrevi YAML, tá dando erro de JSON? Então, pois bem, vamos fazer exatamente isso. Vamos ler um arquivo em YAML e vamos salvar ele em JSON. Então vou duplicar isso aqui, como tem boa parte do código aqui já, e vou renomear para convert. E o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a minha tagzinha YAML, que faz um mapping para a minha struct. Eu vou adicionar mais uma tag, chamada a tag JSON, name, e aqui nas tags, eu vou adicionar outra chamada JSON, tags. Agora, fecha isso aqui. Eu vou lá, vou ler meu arquivo metadata YAML, carreguei ele para cá, carreguei ele para dentro da variável, fiz as mudanças que eu queria, adicionei aqui mais uma tag, vou colocar JSON agora, e agora na hora de fazer o Marshall, ao invés de eu chamar o package YAML, eu vou chamar o package JSON. Eu vou fazer o Marshall dessa variável aqui, metadata, ele vai me gerar um array de bytes, e ao invés de salvar no metadata.yaml, eu vou salvar no metadata.json. Bem simples, né, as mudanças que a gente fez. Tranquilinho. Vou executar ele. Go run convert.go. E apareceu aqui um arquivo metadata, que quando a gente abrir, só organizar ele, tá aqui. Como manipular um arquivo em Go, agora com 6 exclamações, né? Porque tinha 3 que carregou do YAML file e mais 3 que a gente adicionou aqui na hora de escrever o nosso JSON. E a nossa tagzinha JSON está aqui embaixo. Na verdade, esse bônus mereceu até a sua inscrição, né? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa esse like bonitão aí para poder ajudar o nosso canal a crescer. E agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que é possível pegar esses arquivos estáticos e, quando a gente gera o nosso binário em Go, ter eles dentro do nosso binário? Para que eu não precise ficar transportando? Para que eu possa, por exemplo, criar um template de algo e depois distribuir o binário, quando a pessoa mandar executar um comando de CLI, ele escrever aquele template em um arquivo mesmo que a pessoa possa editar? Sabia disso? Não? Pois é. Então, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu mostro como fazer o embed de arquivos estáticos para dentro do binário do Go. E muito obrigado por ter assistido e até uma próxima.